Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor, Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 4, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 19. Evangelho de João, capítulo 4, de 1 a 19. Eu vou ler, os presentes devem acompanhar com toda a reverência a leitura da palavra do Senhor, dando continuidade à exposição do Evangelho de João. Diz assim, capítulo 4, de 1 a 19. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, e bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, sentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Que o Senhor aplique sua palavra nos nossos corações. Amém. Ó Deus bendito, graças te rendemos, Senhor, no teu dia do Senhor, dia reservado, para que de maneira especial o teu povo possa te buscar em culto público e particular, em ajuntamento solene, em que observamos os teus preceitos, a tua palavra, para te prestar um culto agradável em espírito e verdade, pela mediação perfeita de Cristo. Mais uma vez, ó Deus, neste dia temos a oportunidade de fazer isto, visto que pela manhã já tivemos a oportunidade de nos reunir em culto, em adoração. E mais uma vez, ó Deus, nesse dia o Senhor nos dá esta oportunidade, este privilégio. Que o Senhor receba o nosso louvor, que o Senhor seja de fato glorificado e exaltado através de cada ato deste culto. E agora, de maneira especial, através da pregação, da exposição da tua palavra. Que o teu nome seja engrandecido pela fiel exposição da tua palavra. E que o teu Espírito Santo venha atuar, realizando aquilo que só o Senhor pode fazer, através do teu Espírito, convencendo os corações do pecado, da justiça e do juízo em Cristo Jesus, para a salvação do teu povo. Ó Deus, ajuda-nos, que a tua palavra venha, de fato, como uma fonte para saciar a nossa alma em Cristo Jesus. Que o Senhor nos dê graça nesta noite. Que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor nos trate segundo a tua boa graça e misericórdia em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, neste capítulo 4, nós temos o registro de um dos diálogos, de um dos
discursos, uma das conversas mais longas que Jesus teve, pelo menos registrada nos Evangelhos, que é a sua conversa, o seu diálogo com a mulher samaritana no poço de Jacó. Além da conversa que Jesus teve com Nicodemos, essa é uma das conversas famosas, uma das mais conhecidas de Jesus com uma pessoa. Enquanto aquela com aquele homem, com um líder dos fariseus, esta é uma mulher simples, do povo que não é considerado povo de Deus originalmente, judeus misturados com gentios, judeus que descendem de uma mistura entre judeus e gentios, que ocorreram há muitos anos atrás no período do cativeiro babilônico. E Jesus então dialoga com esta mulher, e nesse diálogo João nos apresenta o diálogo como que o próprio Cristo, nesta conversa, esteja reafirmando o seu ministério de profeta, esteja na sua conversa confirmando que de fato é aquele que veio revelar de maneira especial, plena, Deus, veio ser a expressão máxima da revelação do Senhor para o mundo, veio ser de fato a luz, o Logos de Deus, a palavra reveladora, o Verbo de Deus. Então essa é a missão de Cristo como profeta, ser aquele que revela Deus e os planos de Deus através de sua missão, de suas ações e especialmente através de sua palavra. Então o que a gente percebe desse discurso é a preocupação que João, o evangelista, tem de mostrar como Jesus está se revelando profeta, o verdadeiro profeta de Deus, aquele que veio cumprir o ministério profético como revelação plena, perfeita de Deus, da palavra de Deus para o seu povo. E como profeta de Deus, nesse discurso, Jesus Cristo pontua alguns aspectos do seu ministério como profeta. E 3 aspectos importantes são pontuados nessa conversa de Jesus com esta mulher, que são o seguinte: como profeta de Deus, Jesus vai nessa conversa com esta mulher mostrar que ele é a revelação máxima de Deus, como sendo a salvação dos pecadores e aquele por meio do qual os pecadores pela fé entram no reino de Deus, entram na igreja do Senhor. Então Jesus, como profeta de Deus, veio revelar a salvação e como ela se torna apropriada, algo experimental para a vida do povo de Deus, como que as pessoas recebem a salvação, como o pecador recebe a salvação pela fé nele. Então, como profeta de Deus, Jesus revela a salvação e como os homens podem adquiri-la, podem recebê-la, podem ser beneficiados com esta salvação. Jesus é o profeta que revela a salvação como uma verdade proclamada e como uma verdade transformadora na vida dos pecadores. Então, Jesus vai pontuar isso nesta conversa com esta mulher. Como profeta de Deus, é aquele que veio revelar a salvação de Deus para os pecadores. Também como profeta de Deus, é aquele que veio revelar a maneira certa, correta de adorar o Senhor. Jesus é a expressão máxima da revelação de Deus para o entendimento de como Deus quer ser adorado, como que por meio da salvação voltamos à posição, à condição de adoradores e como esta adoração. Nesta conversa com esta mulher, Jesus então pontua isso. Jesus vai então falar onde é o lugar certo da adoração, qual é o modo certo da adoração, quem é o objeto da adoração, como adorar de fato, de verdade a Deus. Então Jesus vai pontuar em relação à salvação como a entrada de uma relação correta com Deus, que é o reino, e então o serviço que ele deu para a sua igreja, que é o culto, que é a adoração. Como isso fica claro em Jesus, como que profeta de Deus, como sendo profeta, como é que Jesus revela isso? Como é que Jesus é a revelação máxima de Deus para a adoração, para o culto? Vemos que ele é a revelação máxima de Deus para a salvação, mas também vemos que ele é a revelação máxima de Deus para a adoração. Como é que os salvos adoram? Como é que os salvos servem a partir da perspectiva do que Cristo revelou? E por fim ele vai tratar um outro assunto importante, que é a respeito da missão da igreja de ser testemunha, a respeito da missão da igreja de proclamar o Evangelho. Jesus, como profeta de Deus, vai revelar então como que a igreja realiza sua missão, tendo como exemplo a Cristo, como aquele que realizou a missão de verdadeira testemunha de Deus, como vimos na semana passada. Então, nesta conversa, Jesus vai dizer para esta mulher como ele é a revelação máxima
da missão dada à igreja de ser testemunha de Cristo. Então esses três aspectos vão ser tratados neste diálogo. Veja que esta conversa com esta mulher é uma longa conversa, em que Cristo pode abordar estes três aspectos de sua missão, de seu ministério de profeta. Ele vai revelar a respeito da salvação, da missão de adorar a Deus e de pregar o Evangelho. A primeira coisa então que Jesus vai tratar na conversa com esta mulher é a respeito dele como sendo a revelação máxima da salvação, do plano salvador de Deus. Jesus, como profeta de Deus, ele é a revelação e é a fonte da salvação dos pecadores. Este é um dos aspectos mais importantes da missão de Cristo como profeta, porque esta era a missão dos profetas que lhe antecederam, de serem porta-vozes de Deus, de proclamadores da mensagem salvadora, de como Deus salvaria o seu povo através de seu Messias, através de seu mediador, através de seu Redentor, através de seu Cristo. Então Jesus é a expressão máxima dessa revelação. Como é que Jesus então revela a salvação e ao mesmo tempo se mostra sendo a fonte da salvação? Ele vai usar a figura da fonte da água, aproveitando exatamente o ponto de contato que ele tem com essa mulher, que é a água física, que é a água que ele pede para saciar a sua sede física ao pedir aquela mulher. Veja então comigo como que Jesus, aproveitando este ponto de contato, aproveitando esta oportunidade, prega, ensina aquela mulher e por conseguinte a todos nós a respeito de sua missão de revelador e fonte de salvação para os pecadores. Primeira coisa então que Jesus nos ensina a respeito disso é que ele, como profeta de Deus, ele se preocupa com a propagação da palavra da salvação, enquanto que os falsos profetas estão preocupados com o seu progresso pessoal. Então, como profeta autêntico de Deus, expressão máxima do ministério profético, Jesus está preocupado com o progresso da mensagem do reino, com o progresso da palavra da salvação. Que agora esta missão está exclusivamente sobre ele. Esteve até os profetas, tendo o último deles, João Batista, os profetas da antiga aliança. Agora está exclusivamente sobre Jesus e posteriormente sobre os apóstolos e posteriormente sobre a igreja de um modo geral. Então, como é que Jesus demonstra essa preocupação? Como profeta de Deus, qual é a maior preocupação de Jesus? É fazer com que a palavra da salvação chegue aos pecadores. É que a palavra da salvação chegue ao mundo e seja proclamada, registrada e garantida para chegar em toda parte. Então vejam que Jesus demonstra exatamente esta preocupação. Capítulo 4, vejam comigo do versículo 1 ao versículo 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais do que o discípulo de João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Jesus passa aproximadamente 6 meses na região da Judéia. Na época de Jesus Cristo, Israel, aquela região, era dividida da seguinte maneira: 3 áreas específicas. Existia a região da Judéia, que é a região mais ao sul da Palestina, a região ao sul de Israel. E nesta região da Judéia está Jerusalém. Mais abaixo, a região norte, está a Galileia, aonde Jesus faz parte. E havia uma terceira região chamada de Samaria, onde estariam os samaritanos, esses judeus mestiços, misturados com gentios, que se deu no período do cativeiro babilônico, quando a Síria levou a última parte, o último grupo que resistira à invasão dos assírios, primeiro dos babilônicos, depois dos assírios, nessa região, principalmente no reino do norte. E o último grupo foi levado, mas ficou um grupo, um remanescente, um grupo pequeno, de pobres, de pessoas doentes. E este grupo de judeus que ali ficou, recebeu um grupo de gentios enviados pelos assírios, de várias partes, principalmente da Babilônia. E esses gentios se misturaram aos judeus, e aqueles que nasceram eram mestiços. Quando o povo regressa do cativeiro, quando volta para o cativeiro, esta região, este lugar, está totalmente influenciado pelas
práticas culticas religiosas dos pagãos, dos gentios. Eles ainda preservam alguma coisa do judaísmo, mas um judaísmo totalmente misturado com práticas pagãs e idólatras dos gentios. E quando o povo de Israel volta e começa a reconstruir a cidade, o templo, os muros de Jerusalém, há uma resistência dos samaritanos, daquele grupo mestiço, aos judeus que regressam, que voltam. E aí esta disputa entre eles fica mais forte ao longo da história. Principalmente porque os samaritanos, ainda que reivindicando serem descendentes dos patriarcas judeus, não são reconhecidos como autênticos descendentes pelos judeus, e ainda começam a também se separar radicalmente, considerando que eles são de fato autênticos descendentes dos patriarcas, principalmente de Jacó. Aproveitando aquela região onde está o poço, em que faz parte daquela terra que Jacó deu como herança para José, eles aproveitam o monte Gerizim, e lá constrói o seu templo, e lá constrói a sua maneira de adorar a Deus. Eles ainda observam a lei, o Pentateuco pelo menos, mas uma prática totalmente deturpada, contrária daquilo que Deus havia revelado. E essa disputa entre judeus e gentios vai ficando mais acirrada ao longo do tempo, em que os judeus vão totalmente considerar samaritanos gentios e não judeus. E os samaritanos, por sua vez, também resistem aos judeus, mas ainda se considerando parte do povo de Deus, mas como se fossem eles autênticos descendentes dos patriarcas. Visto que os samaritanos não reconhecem a autenticidade do que está praticando em Jerusalém, eles têm sua própria forma de cultuar, sua própria forma de adorar, seu próprio centro religioso e cultural, e eles esperavam de alguma forma um tipo de profeta prometido como semelhante a Moisés. E é exatamente neste contexto que Jesus tem contato com esta mulher. Então Jesus está na Judeia e ele pretende ir para a região da Galileia. E quase que necessariamente ele precisa passar por Samaria. E por que Jesus faz isso? Jesus está 6 meses praticamente na Judeia, passou um bom tempo na região da Judeia e especialmente em Jerusalém. E seu ministério vai tomando forma, vai crescendo. Muitos discípulos começam a se aproximar, muitas pessoas começam a ser batizadas pelos apóstolos, pelos discípulos de Jesus Cristo, agregando-se à fé cristã, tornando-se discípulos, tornando-se seguidores de Jesus Cristo, reconhecendo que Ele de fato é aquele de quem João Batista falara, que Ele era o Messias. Então o ministério de Cristo começa de fato, de verdade, a progredir. Como pregador, não há detalhes do que Cristo está fazendo, mas diz que Ele realiza os sinais e prega a mensagem do reino. Porque essa é a preocupação de Jesus Cristo. Ele está pregando a mensagem, Ele está pregando a palavra, Ele está anunciando que Ele de fato era o Messias prometido para a salvação dos pecadores. Esta é a preocupação máxima de Jesus Cristo. Porém, como há um acréscimo, como Ele está crescendo, como a sua popularidade está aumentando, como o seu reconhecimento como Messias está se tornando uma realidade, essa realidade começa a incomodar a liderança judaica, ela começa a incomodar os anciãos, os escribas e fariseus que lideram o judaísmo. Eles começam a ver Jesus como um inimigo, como alguém que está atrapalhando os seus propósitos. Visto que estes homens não estão preocupados de fato, de verdade, com o progresso do reino. Eles não estão preocupados de fato, de verdade, com a salvação dos pecadores, com a obra de Deus, mas estão preocupados em manter-se na sua posição, em manter-se nos seus privilégios, em manter-se na sua posição e popularidade. Então, esses homens, tudo indica que em Jerusalém já começa-se uma perseguição e uma tentativa de fazer calar Jesus Cristo. O ódio dos fariseus, dos escribas, dos inimigos de Cristo já começa a ficar claro. Eles já querem de alguma forma impedir o crescimento de Jesus Cristo. É exatamente isso que o texto está dizendo. Que Jesus fica sabendo que os fariseus tomaram ciência do que estava acontecendo, de que os fariseus estão sabendo, de que a liderança judaica está sabendo que ele cresce como um líder, ele cresce como um pregador do Evangelho, mais do que João Batista. E de fato, como o próprio João Batista dissera anteriormente,
que ele cresça e ele diminua. João dizendo que eles não são concorrentes, mas trabalham pelo mesmo propósito, pelo reino, pelo cumprimento dos propósitos de Deus. João como precursor, Cristo como aquele que de fato estava por vir, como aquele que é de fato o Messias. João como preparador, Cristo como aquele que é enviado de fato de verdade para cumprir os propósitos de Deus. Então é tudo aquilo que João falou e foi confirmado em Jesus. Agora os inimigos de Cristo começam a ver isso. Muitas pessoas começam a abraçar pela fé a mensagem de Jesus Cristo. Entender que Deus estava de fato visitando a nação de Israel com o seu Messias, com o seu Salvador. Então o que é que eles estão preocupados? Estes inimigos de Cristo estão preocupados. Que são os profetas, que são aqueles que estão sentados na cadeira de Moisés. São aqueles que têm a lei na mão. São aqueles que têm a liderança religiosa nas mãos. São aqueles que estão no templo, cuidando dos sacrifícios, cuidando das cerimônias, cuidando do reino terreno humano de Deus, cuidando do templo, do lugar onde sobre o Messias deveria ser ensinado, do lugar onde a salvação deveria ser proclamada, as promessas de Deus deveriam ser reafirmadas. Mas qual é a preocupação desses homens? Eles estão preocupados sobre uma ameaça que Cristo está praticando, sobre uma ameaça de perderem sua posição, seus privilégios, os tributos que ali eram pagos, a posição privilegiada que eles tinham como liderança, o respeito diante da população, do público, a posição de liderança religiosa. Então eles estão se sentindo ameaçados por Jesus Cristo. E então há uma pressão, e Jesus percebe isso e resolve sair da Judeia para ir para a Galileia, para a região da Galileia, onde lá ele terá mais oportunidade para pregar, porque a pressão era menor, a perseguição das lideranças religiosas era menor, das próprias lideranças políticas era menor, era mais o povo, e é exatamente onde se dará a maior parte do ministério de Cristo. Mas não porque Cristo tenha medo, não porque Jesus Cristo esteja acovardando-se diante do seu ministério, não porque ele esteja temeroso dos seus inimigos, mas porque Jesus sabe que há um tempo determinado para cada área, para cada aspecto do seu ministério terreno. Deus tem uma agenda para o seu filho, para o seu Messias. Deus tem um propósito. Jesus sabe que não é hora dele morrer, não é hora dele ser entregue à mão dos seus inimigos. Ele sabe que há um momento reservado para isso. Agora é hora da palavra ter progresso, do Messias ter progresso. Agora é hora dele alcançar os corações, dele realizar os seus milagres. Agora é hora do povo ver os sinais de poder de Deus através do seu Filho Jesus, através do Messias. Então ele sabe que há um momento, e quando o momento chegar, o próprio Cristo se entregará voluntariamente. A prova de que Jesus não tem medo da perseguição, Jesus não tem medo da oposição, Jesus não está acovardando-se. É que quando chega o momento dele ser morto, ele mesmo vai voluntariamente para a Judéia, ele vai para Jerusalém. Ele entra em Jerusalém sabendo que de lá não sairia vivo. Ele mesmo disse para os discípulos: importa que o Filho do Homem vá para Jerusalém e lá seja preso e morto. Antes disso, Jesus já havia anunciado para os discípulos. Então Jesus não está fugindo como um covarde, Jesus não está com medo dos seus opositores. Jesus sabe que é um momento para tudo, mas ele é movido pelo seu compromisso com o que é mais importante agora. Agora não é hora dele se preparar para ser morto, agora é hora dele se preparar para pregar. Sua preocupação primária é que a palavra do reino, é que a mensagem do reino tenha progresso. É que aquilo que João Batista começou, o Messias continue e conclua. Que a mensagem chegue aos judeus, e que essa mensagem fique no coração dos judeus, seja registrada através deles e chegue para o mundo. Então esta é a preocupação de Cristo, mas não é a preocupação dos que estão liderando, não é a preocupação dos religiosos, não é a preocupação daqueles que se dizem de fato estarem preocupados, interessados e imbuídos na obra de Deus. Não é o que de fato está demonstrando os líderes religiosos dos dias de Jesus Cristo. Eles estão mais preocupados com uma ameaça pessoal ao seu reino pessoal, com uma ameaça às suas construções individuais, aos seus privilégios, do que com o propósito que Deus deu de fato de verdade
para eles. Estão mais preocupados com os seus próprios interesses, estão mais preocupados em defender a sua posição do que em defender as coisas de Deus. Infelizmente, nós vemos também isso nos nossos dias, pessoas que se dizem responsáveis pelo reino de Deus, que se dizem amantes e proclamadores do Evangelho, demonstram muito mais preocupação com algum tipo de ameaça sobre suas conquistas, sobre suas posições, sobre o seu próprio reino, do que a palavra de Deus. Se mostram mais incomodados quando são atacados individualmente, do que pelos ataques à palavra de Deus. Isso também muitas vezes é uma realidade na nossa vida. Muitas vezes nós nos incomodamos muito mais com as ameaças que a nossa vida, que as nossas conquistas, que as nossas posições, que a nossa saúde, que a nossa integridade física, moral, que a nossa própria justiça, que nosso próprio nome é atacado, é ameaçado, do que o nome do Senhor e a palavra do Senhor. Deveremos nos incomodar, nos sentir muito mais ofendidos quando há ataques àquilo que é mais importante, que é a palavra de Deus, que são as verdades de Deus em nossa vida, do que com as nossas próprias conquistas e bens pessoais. Jesus, como autêntico profeta, ele está preocupado com o progresso da palavra de Deus, com o progresso do reino de Deus. O próprio Jesus disse que nós deveríamos também estar mais preocupados com o progresso da palavra de Deus na nossa vida, com o progresso da palavra de Deus através das nossas ações, do que em defender nossos próprios interesses e conquistas pessoais. Por isso Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus disse que a nossa principal preocupação deveria ser com o progresso de sua palavra, com o respeito, a honra, a glória, a dignidade do nome do Senhor. Devemos estar muito mais preocupados em fazer proclamar o nome de Deus, do que em defender nossos interesses pessoais. Porque defendendo o reino de Deus, defendendo a causa do Senhor, defendendo a palavra do Senhor através de nossas palavras e ações, Deus cuidaria de nós e das coisas que Ele queria guardar e proteger na nossa vida. É exatamente este exemplo que Jesus está dando. Seus inimigos estão preocupados, aqueles que se dizem servos de Deus estão mais preocupados com seus próprios interesses do que com a palavra do Senhor. Jesus está mais preocupado com a palavra de Deus do que com sua própria integridade física. Ele não está preocupado em morrer, mas ele sabe que tem a hora certa de fazer isso. Ele não está preocupado em ser ameaçado, de ser injustiçado. Ele não está preocupado de as pessoas criticarem. Ele não está preocupado na crítica que vai receber. Ele está preocupado se ele vai cumprir a missão que a ele foi confiada. Ele está preocupado se de fato ele vai proclamar a palavra. Então ele vai com o objetivo de proclamar a palavra de Deus, de fazer crescer o reino através da pregação e do batismo daqueles que iam ser recebidos pela palavra do Senhor. Então, nesse primeiro momento, o texto mostra exatamente isso, que Cristo está preocupado em sair da Judéia para ir para a região da Galileia, porque ele está preocupado com o progresso da palavra, enquanto que os inimigos estão impedindo. Então, essa deveria ser a nossa maior preocupação. Mais do que qualquer coisa, o seu trabalho, você deveria pensar assim: meu Deus, este trabalho me dará a oportunidade de testemunhar de Cristo, de glorificar o nome do Senhor, de mostrar que eu sou um crente de verdade. Isso deveria ser a nossa maior preocupação. Aqui, através da minha vida, haverá progresso para o reino de Deus. Eu terei a oportunidade de fato de verdade. Este casamento, esta minha escolha, essa área em minha vida, ela me dará a oportunidade de trabalhar para o progresso do teu reino. Essa deveria ser a nossa principal pergunta diante de qualquer escolha, diante de qualquer dilema, diante de qualquer necessidade nossa. Como foi a pergunta de Cristo, como foi a preocupação de Cristo? Eu vou para onde terei a oportunidade de pregar. Exatamente isso que Jesus, é por isso que Jesus está sendo movido. Como Messias, como profeta, ele vai para uma região onde ele terá a oportunidade de realizar o progresso da pregação até que ele esteja preparado, até que seus discípulos estejam preparados para dar continuidade ao seu ministério, até que os judeus vejam e ouçam tudo aquilo que Deus quer para eles através do seu Messias. Então a primeira coisa que o texto nos ensina a respeito de Cristo como profeta é que ele está como profeta que revela a salvação e a fonte da salvação. Ele está preocupado que a palavra da salvação tenha progresso.
É a maior preocupação nossa. Você não tem que ficar preocupado sobre o resultado da pregação, mas deveria estar preocupado com a proclamação da pregação, com a pregação em si. Estava conversando com um irmão essa semana, dizendo exatamente isso. Muitas vezes nós nos preocupamos com a coisa errada. Ficamos muito preocupados porque nossa igreja não cresce numericamente, porque não temos muitas conversões, mas não devemos estar preocupados com isso, porque não fomos chamados para nos preocupar com isso. Fomos chamados para nos preocupar com a mensagem, com a pregação. A missão que nos foi dada não foi frutificar, foi lançar semente. Nós não somos aqueles que fazem com que o fruto seja produzido, nós somos aqueles que lançam semente. A missão da igreja é pregar. O que devemos perguntar não é se está tendo muita conversão, não é porque a igreja por que a gente não está pregando, porque eu individualmente não estou aproveitando as oportunidades para compartilhar da palavra de Deus, porque que nós não estamos fazendo aquilo que fomos chamados para fazer, que é pregar. E a pregação não tem só o objetivo de salvar os pecadores, mas de confirmar a sua condenação. Nossa principal motivação é fazer com que a palavra seja pregada. Não importa o resultado que ela terá. O que o Senhor cobrará de nós é se formos bons semeadores. Que Jesus vai falar posteriormente sobre isso. Que essa é a sua preocupação. De agora, o seu ministério ter o progresso para a área que ele, de fato, foi designado. Pregador. Pregar. E ele então está anunciando para aqueles que primeiro o Senhor enviou, os judeus. Então Jesus vai para aquela região, e ao chegar na região, e antes de chegar na região, ele passa na região de Samaria, diz o texto do versículo 4, e era necessário atravessar a província de Samaria. Necessário primeiro porque ela está no meio entre a região norte e sul, poderia dar uma volta grande, mas também é necessário porque tudo indica que essa necessidade está ligada ao plano de Cristo, ao propósito de Cristo, ao itinerário de Cristo. Ele tem intenção de passar ali, de parar ali e de ter aquele diálogo com aquela mulher. Faz parte do seu plano, do seu propósito, da sua agenda como Messias. De parar naquele lugar especificamente, de ter contato com uma mulher que era considerada uma mulher pecadora, gentia, e que apontava para algo que no futuro se tornaria mais claro. O Evangelho chegaria a pessoas de todos os lugares, de todas as origens. A palavra de salvação chegaria a todo tipo de pecador. Então a primeira coisa que nós aprendemos é que Jesus está preocupado como profeta de Deus no progresso da mensagem do Evangelho. Essa deveria ser a nossa preocupação. O progresso da mensagem do Evangelho. O progresso da pregação da palavra da salvação. Se estamos pregando a palavra, qual é a maior preocupação com uma igreja? Essa igreja prega o Evangelho, prega a palavra de salvação, prega a palavra de Cristo com fidelidade. Essa é a principal coisa que vai perguntar. Esta igreja prega a mensagem da salvação de Cristo Jesus, prega um Evangelho fiel. Então Jesus demonstra que essa é a principal preocupação dele como profeta. Segunda coisa, o texto nos diz que Jesus, como profeta de Deus, mostra que se apresenta como sendo a fonte que supre as verdadeiras necessidades humanas. Então Jesus, como profeta da salvação, Jesus se apresenta como a fonte desta salvação. Ele é a fonte que sacia as necessidades reais do homem. Ou seja, por que necessidades reais? Porque nós temos, como seres humanos, nós temos necessidades físicas, necessidades naturais e necessidades espirituais. As necessidades físicas são importantes, mas as necessidades da alma são mais importantes do que as necessidades físicas. É exatamente isso que Jesus vai nos mostrar. Veja, a partir do versículo de número 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, e assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Ninguém veio. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-lhe que beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes
beber a mim, sua mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou Jesus: conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber. Tu lhe pedirias e ele daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde pois tens água viva? És tu porventura maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem bebido desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então Jesus se aproxima da região dos samaritanos, próximo a um poço que é atribuído a Jacó. Não há nenhum registro no Antigo Testamento desse poço, mas há uma tradição que, inclusive, é aqui registrada, um consenso, uma tradição de que aquele poço foi cavado por Jacó quando de passagem por ali, e que posteriormente foi dado como parte da herança de José, seu filho. E então, quando os samaritanos se estabelecem naquela região, fica sabendo, fica certo esta verdade, esta informação, de que aquele poço é um poço cavado por Jacó. Essa história vai servir para fazer com que os samaritanos criem sua própria tradição religiosa, sua própria história como um povo que é oriundo dos judeus, que descende dos judeus, dos patriarcas. Então eles aproveitam a região de Gerazim, constroem o seu templo lá, faz daquele poço um lugar de referência, como se fosse abençoado, porque foi cavado por um dos patriarcas. E então, nesta batalha, eles se consideram de alguma forma descendentes desta herança, herdeiros desta bênção patriarcal. E Jesus então conversa com esta mulher, se aproxima desta mulher. Diz o texto que ele está com sede, que ele está cansado, demonstrando que ele é de fato, de verdade, um homem. Apesar de João enfatizar a natureza divina de Cristo, ele também mostra que Jesus é 100% homem, ele é homem de fato, de verdade, é Deus encarnado, e como homem experimenta todas as fragilidades, todas as dificuldades, as limitações do corpo humano, apesar de sem pecado, mas sofrendo de alguma forma os danos do pecado em um corpo frágil, em um corpo limitado. E Jesus Cristo demonstra cansaço, fadiga e sede. Necessidades físicas, necessidades humanas, necessidades básicas da vida, necessidades corporais, sede, cansaço. E Jesus se aproxima desta mulher e demonstrando de fato necessidade de ser saciado em suas desejo de ser saciado em suas necessidades físicas, de que ela lhe dê água. Ele então diz o texto que ele senta como que cansado mesmo, se jogando perto daquele poço, e pede à mulher que lhe dê água para beber. Tudo indica que esta mulher é uma mulher simples, pobre, não tem um servo para tirar água para ela mesma está tirando a sua água, tem o seu balde, o poço é fundo, ela está tirando a sua água. Mas o que nós percebemos nesse diálogo é que a mulher, percebendo as características, a fala, o comportamento, o vestir de Cristo, que ele é um judeu, ela traz à tona a rixa que havia entre os grupos, a diferença e o debate religioso que havia entre eles. Quem de fato pertencia aos patriarcas, quem era o autêntico povo de Deus, quem adorava de fato de verdade, a adoração era em Gerazim ou era em Jerusalém? Os adoradores de fato de verdade eram samaritanos ou judeus? Quem era o povo autêntico de Deus? Jesus posteriormente vai tratar dessa questão, mas o que a gente percebe é que essas diferenças religiosas, essas diferenças trouxeram uma certa animosidade em relação a eles. Uma indiferença e uma hostilidade, em que os judeus desprezavam os samaritanos e os samaritanos desprezavam os judeus. Jesus Cristo, não preocupado com esta questão, não preocupado, sabia dessa diferença, sabia que havia pontos reais dessa diferença, de que os samaritanos não eram autênticos judeus, mas que isso não dava aos judeus o direito de serem tão hostis, tão desprezíveis, tão arrogantes, como nós não deveremos ser, mesmo conscientes de que os ímpios estão em rebelião contra Deus, de que os ímpios estão vivendo em pecado. Não deveríamos ser tão hostis, não deveríamos ser tão arrogantes e soberbos como se fôssemos superiores,
mas que demonstremos pelo menos educação, civilidade básica no contato e nas relações. E Jesus vai mostrar exatamente que ele é um homem civilizado, educado e não é hostil, mas aquela mulher trata com hostilidade Jesus Cristo. Traz à tona essa diferença, essa disputa religiosa, cultural entre os dois povos. Jesus demonstrando necessidade física, diz: dá-me água de beber, me dá água, estou com sede. Irmãos, eu confesso, eu li vários comentaristas, e confesso que tenho dúvida se aquela mulher deu água para Jesus. Eu não sei se ela deu água para Jesus Cristo. Se deu, ela deu com muita resistência, com muita dificuldade, que o texto nem registra. O texto não diz se ela deu água para Jesus, porque ela demonstra uma total hostilidade e resistência a Jesus Cristo. Primeiro ela vai dizer: quem é você para me pedir água? Você não deveria me pedir água, porque você, como judeu, você não se acha superiores em relação aos samaritanos. Quem é você para pedir a uma mulher samaritana? Primeiro, existe um aspecto cultural de contato entre homens e mulheres restrito, muito difícil. E tratando-se dos dois povos, que ela enfatiza muito mais, ela diz: quem é você, um judeu, para pedir um samaritano? Vocês se acham superiores? Quem são vocês para pedir? Vocês pedir água. A mulher coloca uma total dificuldade para atender à necessidade de Jesus Cristo. E o que é interessante é que na fala dela, ela vai ser hostil com Jesus Cristo, como se estivesse dizendo assim: você está nas minhas mãos, você depende de mim, você está com sede e eu tenho água para lhe dar. Você está com sede e só eu posso, você não tem como tirar essa água. Ela se mostra superior porque ela está diante de um necessitado e ela tem a maneira de suprir a necessidade. Ela tem a água e Jesus tem a sede. Mas há um embargo, há uma dificuldade, porque há um preconceito, há uma resistência, há uma superioridade aí. Eu vejo o texto diz exatamente isso. Os discípulos de Jesus Cristo foram provavelmente para a cidade de Samaria comprar comida. Ele ficou ali, então aproveitou aquele momento, pediu água. Ali seria um ponto de contato, onde ele começa falando da necessidade física, em que ele tem essa necessidade física e a mulher tem a maneira de supri-la, mas que ela, pelo seu preconceito, pela sua arrogância, pela sua soberba, pelo seu coração arrogante, não se importa com a necessidade de Cristo. Mostrando que eles não eram só um problema dos samaritanos para com os judeus, mas de judeus para com os samaritanos, porque depois o próprio Cristo vai contar uma parábola em que judeus desprezam um judeu apedrejado, atacado por salteadores, quando ele conta a parábola do bom samaritano. Ele invoca o exemplo de um samaritano que agiu corretamente, provocando os judeus, que eles também tinham esse mesmo problema, que eles acusavam os samaritanos, eles tinham esse mesmo problema. Que seu preconceito, que sua visão deturpada da religiosidade fazia com que eles sejam hostis, desprezíveis, não se importasse com a necessidade, não amava de fato, de verdade, o próximo em sua necessidade. Jesus vai dizer que os samaritanos também tinham essa dificuldade, porque também eram pecadores não regenerados. Jesus então chega com a necessidade física, diz para aquela mulher que quer água, mas ela então demonstra resistência, como se dissesse, se colocasse na posição superior: eu tenho a fonte, eu tenho a água, tu tens a sede, mas tu estás na minha mão, você não tem merecimento, você não merece receber o que eu tenho para te dar. Veja aqui, por que eu digo que eu não vi base para dizer que a mulher vai dar água a Jesus? Porque o próprio Cristo vai dizer assim: você não está entendendo. Ela vai ser totalmente hostil com Cristo. Jesus vai dizer que dê água. Ela disse: quem é você para pedir água? Jesus vai dizer: se você soubesse quem eu sou, quem me pediria era você, e eu te daria. Veja que Jesus Cristo está de alguma forma tratando a hostilidade daquela mulher. Jesus de alguma forma está recebendo pacificamente a ofensa, a afronta daquela mulher, daquela pecadora, dizendo: tu está com sede, mas eu não vou te dar água. Um moribundo, um transeunte, um andarilho, judeu que passa aqui, acha que tem direito de me pedir água. Jesus disse: se você soubesse quem sou eu, que eu não sou um mero andarilho, um mero pedinte, que eu não sou necessariamente quem você pensa que eu sou, um pobre necessitado,
é você que me pediria, e eu te daria, porque o que eu tenho para te dar é superior àquilo que eu estou te pedindo. Irmãos, isso ensina tanta coisa para a gente. Isso quebra o orgulho do nosso coração de uma maneira tão grandiosa, que a gente pensa que é alguma coisa, porque como crentes somos chamados para pregar o Evangelho, para cantar, para cultuar, para servir a Deus. A gente pensa que a gente é alguma coisa, porque está oferecendo alguma coisa para Deus, como se viesse de nós mesmos, de recurso nosso mesmo, como se a gente estivesse dando algo para Deus, como se Deus precisasse que a gente prega o Evangelho, que a gente canta, que a gente cultua, a gente presta um culto como se Deus precisasse do culto da gente, como se Deus precisasse de nós, quando na realidade somos nós que precisamos dele. Foi ele que saciou a verdadeira necessidade de nossa alma. É exatamente isso que Jesus está dizendo para aquela mulher. Ela está sendo arrogante e soberba porque ela tem nas mãos aquilo que pode saciar a necessidade física de Cristo. Jesus disse: se você soubesse quem sou eu, é você que se colocaria na posição de pedinte, é você que se colocaria na posição de quem pede e clama, e eu não resistiria a te dar, eu te daria. Se você soubesse, se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse a oferta, a graça, se você conhecesse o plano salvador, se você conhecesse o que Deus está ofertando, entregando, dando, trazendo, se você conhecesse o que é as bênçãos que está no Filho de Deus, o que Deus está oferecendo aos pecadores, é você que diria: me dá isso aí, Senhor. Se você conhecesse o dom de Deus, você pediria e eu lhe daria. E eu nos falo, o que é que Jesus está dizendo? Ele está dizendo exatamente da salvação. Ele usa uma linguagem figurativa, ele aproveita a água física e diz assim: você está resistente para me dar essa água, mas eu tenho uma água superior a essa para te dar. Aí vai dizer assim: essa água aí que você está me negando, ela acaba. Essa água que você está me negando, ela mata temporariamente a sede e você tem que voltar a tomá-la. Essa fonte de onde você tira pode secar. Lembro-me de que na minha casa, quando eu era mais novo, tinha uma cisterna. Então tinha água encanada. E a gente tinha uma falsa sensação de que a cisterna nunca secava. E a gente descobriu que qualquer fonte de água seca, acaba. Não existe fonte perene. Não existe. Jesus Cristo então vai dizer: essa fonte pode acabar. Esta água não mata permanentemente a sede. E você está me negando ela. Mas eu tenho uma outra. Agora, parece uma coisa de louco. Jesus está com sede, quer água, mas a mulher não quer dar a ele. E ele diz: eu tenho uma água superior a essa para te dar. Ele diz: mas que loucura é essa? Tu não tem. Então, mais uma vez, ela vai ridicularizar Jesus e diz assim: mas cadê? Tu não tem nem um balde para tirar. Como é que tu vai? Que tipo de água é essa? Tu tem uma água viva. Ela entendeu como se ele estivesse falando de uma água que tivesse algum poder, que tivesse alguma composição de poder, uma água que faz com que a pessoa não tenha mais sede, uma água mágica. Veja, o texto diz, ela diz assim: Senhor, esse ponto respondeu: Senhor, tu não tens o que tirar, você é fundo. Onde pois tem água viva? És tu porventura maior do que Jacó? Ela continua desdenhando, ela continua sendo hostil com Cristo, dizendo assim: tu não tem onde tirar água. E onde é que tu tem uma fonte superior? Tu é maior que Jacó? Jacó nos deu esse poço que Jacó cavou e deixou esse poço serve para a gente tantos anos. Tu é maior que Jacó. Tu fala de uma água poderosa que mata a sede. Tu fala de um poço que não acaba nunca. Onde é que está tudo isso aí? Tu é mais poderoso do que Jacó? Ela está procurando Jesus, ela não sabe quem é Jesus. Ela diz: tu é mais importante do que Jacó, tu é mais poderoso que Jacó. Porventura tu é maior que Jacó, que nos deu esse poço. Jesus diz, versículo 13: afirmou Jesus: quem beber desta água torna de sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus está falando exatamente do efeito espiritual que a sua palavra tem no coração do pecador, que sacia os seus mais profundos e reais anseios
de comunhão plena, de alegria, de paz, de gozo, de felicidade. Ele está falando do efeito que a palavra da salvação que Cristo tem no coração dos pecadores, da vida e das bênçãos espirituais atreladas à obra da salvação, da redenção. Ele está falando da saciedade que a alma experimenta na relação com Deus através de Jesus, daquilo que Cristo produz no coração do pecador pela fé. É exatamente daquilo que Jesus estava falando com Nicodemos, a mesma ignorância de Nicodemos, essa mulher apresenta. Ela diz: Senhor, onde está essa água? Ela pensou ainda em termos humanos e materiais, como Nicodemos também pensou em nascer de novo, como um aspecto de voltar para o ventre da mãe, para o nascimento natural. Essa mulher também está olhando a água apenas no seu aspecto natural e físico. Não conseguiu abstrair, não conseguiu entender o sentido espiritual da mensagem de Cristo. Ela disse: Senhor, onde é que está essa água? Para eu poder pegar dela, não precisa mais vir aqui no poço. Ela ainda está pensando em termos materiais. Jesus disse: não, esse tipo de água aí, ela jorra na alma e produz uma fonte na alma. É no coração. Ele está falando daquilo que o Espírito Santo proporciona no coração do pecador quando une a ele pela fé em Cristo Jesus. Então diz: Senhor, onde está essa água para eu tomar dela? Veja o versículo 14. Versículo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar. Disse Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Essa mulher então ela começa a compreender que há algo diferente que Jesus está ofertando, mas ela ainda não entende o que é isso, o que isso significa de fato e de verdade. Jesus está falando de uma necessidade superior à necessidade física. Ele não está falando da água que mata a sede do corpo, mas ele está falando da água que mata a sede da alma, que sacia a alma, que satisfaz a alma em suas aspirações mais profundas, de paz, de alegria, gozo, felicidade e realização. Deus no coração do homem. Jesus está falando disso, que ele veio saciar essa necessidade que não pode ser preenchida nem pela água física, nem por comida, por bebida, por dinheiro, por nada, que o homem tenta, mas não consegue. Então Jesus diz: como profeta de Deus, ele veio revelar que ele é a fonte saciadora dos verdadeiros anseios e desejos do homem. Qual é a necessidade maior da nossa vida? A salvação da nossa alma. A maior necessidade que nós temos é da relação correta com Deus, é de vivermos em plena comunhão com Ele. Nós temos, qual a nossa maior necessidade? É de salvação. Mas ela ainda não entendeu isso. Por isso que nós dizemos que a preocupação maior de Jesus Cristo não era trazer garantia de prosperidade material e de saúde física, mas Jesus veio garantir salvação, saciar a nossa principal necessidade de salvação. Com o profeta é isso que ele revela a nós. O que é que Deus está prometendo? O que é que você pode prometer do Evangelho? Você não pode prometer às pessoas que elas vão ter vida boa. Você não pode prometer às pessoas que Jesus vai garantir para ela uma prosperidade material, vai garantir trabalho para ela. Você tem que garantir que se ela tem Jesus, ela terá salvação. E que Deus lhe dará graça e providência para sustentá-la naquilo que é necessário em sua vida. Você não pode prometer às pessoas aquilo que Jesus não veio prometer a ninguém. Mas o mais interessante dos irmãos é como que Jesus começa demonstrando uma necessidade física, mas mostra que sua preocupação maior é com a necessidade que ele tem de proclamar a palavra para saciar a necessidade espiritual daquela mulher. Ele deixa a sua própria necessidade física de lado e demonstra sua preocupação maior com o seu ministério, com a alma, com a necessidade daquela mulher. Isso é um grande ensinamento para nós, que muitas vezes nós estamos demasiadamente preocupados com as nossas necessidades materiais humanas e nos esquecemos muitas vezes a necessidade que as pessoas têm de receber aquilo que a gente tem para oferecer para elas. Quando Jesus Cristo disse para os discípulos que eles deveriam distribuir o pão e os peixes naquela multiplicação,
No milagre, a multiplicação está mostrando que é Ele que faz o milagre, é Ele que dá o poder, mas somos nós que distribuímos a palavra, somos nós que compartilhamos o pão é Jesus, mas somos nós que distribuímos o pão, a água é Jesus, mas somos nós que carregamos o cântaro e colocamos sobre a boca dos sedentos, somos nós como pregadores. Então pense, quando você está diante de um ímpio, a maior necessidade daquele ímpio é que você seja luz para ele, é que você seja uma fonte de água de Cristo para ele, que você seja aquele que leva ele até a fonte que é Jesus, que tem uma palavra de esperança, que é diferente. Alguém que já bebeu dessa fonte, alguém que come desse pão e bebe dessa água. Não como alguém que tem uma vida, uma alma tão sedenta, tão árida. Muitas vezes, irmãos, os ímpios, os crentes não se diferem dos ímpios. Muitas vezes se mostram tão hostis, tão áridos, tão espiritualmente terra seca como os ímpios. Nós deveríamos demonstrar, agir como quem é uma terra embebecida com água viva que é Cristo, uma terra fértil. Onde está a fertilidade do nosso coração? Onde está a presença da água viva, Cristo? Jesus mostra exatamente isso. Apesar dele expressar sua necessidade física, foi um ponto de contato para dizer que ele estava muito mais preocupado com a necessidade espiritual daquela mulher. Dela entender que é Jesus que tinha algo para oferecer para ela. É você como um crente que tem muito mais algo para oferecer para o ímpio. É você como um crente que tem para oferecer, como líder dentro de sua casa, como líder dentro do seu trabalho, como um crente dentro do seu trabalho, você tem mais para oferecer do que aquele ímpio, que não conhece a Deus, que não conhece Jesus. Ele é terra seca, é árida. Jesus deixou sua necessidade de lado e focou na necessidade daquela mulher. Nos chamou para pensar nisso também, meus irmãos. Muitas vezes nós deixamos nossa necessidade de ganhar mais, nós deixamos nossa necessidade de defender nossa justiça própria, nós deixamos lá nossa necessidade de nos defender para focar muitas vezes na necessidade do outro de entender que nós temos algo maior para oferecer para ele. Jesus, a necessidade de arrependimento, de confissão e de fé em Jesus Cristo. Que muitas vezes a gente faz isso abrindo mão de nossos direitos, perdendo, tendo danos, permitindo muitas vezes que sejamos atingidos, prejudicados, para fazer com que a palavra do reino tenha prosperidade no nosso foco correto, focando no que? Em sermos aqueles que apresentam a fonte que é Cristo. Mas finalmente, meus irmãos, Jesus Cristo como profeta vai mostrar que ele como profeta de Deus mostra que é necessário discernimento espiritual e arrependimento para que o pecador se beneficie do que ele nos oferece pela palavra. Ele diz que ele é a fonte da salvação, ele é a fonte da água viva, que aqui é um símbolo da vida eterna, símbolo da salvação, sinônimo de salvação. Ele diz então, como então você pode beber dessa água? Como você pode tomar dessa fonte? Jesus vai mostrar para aquela mulher que é necessário que ela tenha discernimento, ela tenha compreensão de sua necessidade. Só vai à fonte beber água quem tem consciência de que está com sede. E o pecador, naturalmente, não sabe que a sede, que a necessidade que ele sente é de Deus. Então é necessário que sua mente seja despertada para a sua necessidade espiritual e aonde ela pode ser suprida. Veja, o texto do versículo 15 até o 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse Jesus: vai, chama teu marido, vem cá. Ao que respondeu a mulher: eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Alguns acreditam que Jesus está inserindo um outro tema, um outro assunto. Que Jesus, como que escapando daquela mulher, diz assim: essa mulher é muito rude, hostil e dura. Mas na realidade, Jesus não está mudando de assunto. Jesus está mudando de estratégia.
Jesus deixou de tratar diretamente a doutrina da ressurreição, do novo nascimento, da necessidade de regeneração, de falar da necessidade de salvação, dela entender, e agora está despertando a consciência dela, confrontando-a com a realidade que ela é pecadora. O que Jesus quer fazer agora? Jesus quer mostrar para ela que ela tem uma necessidade espiritual, porque ela é pecadora, que o que ele está oferecendo é salvação para pecadores, é perdão para arrependidos, é libertação para os escravizados do pecado, e ela vai ser conscientizada disso, porque Jesus vai mostrar que ela vive pecado, que ele veio foi exatamente libertar pecadores, salvar pecadores, dar vida aos que estão mortos. Isso era claro na maneira dela viver. Então Jesus vai confrontá-la, vai dizer: você quer dessa água? Você quer dessa salvação? Chama teu marido, vai buscar ele. Então essa mulher começa a perceber, ela vai ser confrontada com essa realidade. Jesus vai dizer: chama teu marido. E ela vai dizer que não tem marido. E Jesus sabia. Jesus disse: disseste bem, você não tem marido, já tiveste 5 casamentos. Essa mulher parece até uma viúva negra. 5 casamentos, não sabemos de que circunstância ela casou tanto. Tiveste 5 maridos e o que tu tem agora não é teu. Jesus foi até elegante, não chamou ela de adúltera, mas é exatamente isso que ele está dizendo que ela é uma adúltera, que ela vive com alguém que não é seu marido, ou uma amante, ou uma convivência extraconjugal, ou uma relação não oficial, amancebada com algum tipo de amante. Então Jesus está dizendo que ela está em pecado. E ela percebe isso, que Jesus está confrontando com a realidade de pecadora, para que ela entendesse que o que Jesus está falando de fonte de água, é que exatamente isso ele veio trazer libertação para pecadores, salvar pecadores, que ela reconhecesse que era pecadora, e ela se arrependesse, e então a água que é Cristo alcançaria a sua vida. Que ela entendesse que Jesus estava falando de salvação para pecadores, não de água física, mas de libertação de pecadores. Que começa com arrependimento, com a consciência. Como é que eu vou conscientizar o pecador que ele tem necessidade de Jesus? Por isso que eu não posso chegar e iniciar dizendo: Jesus te ama. Não posso chegar dizendo isso para o pecador. Eu tenho que começar dizendo: você é pecador, arrependa-se. Eu preciso começar conscientizando a mente dos ímpios de que eles têm uma necessidade espiritual. Qual é a necessidade? Eles precisam de um Salvador. Por que eles precisam de um Salvador? Porque são pecadores. Porque Deus está irado contra eles. Porque eles estão indo para o inferno. É assim que a evangelização começa, com a confrontação do pecador na realidade de que ele é um pecador. Porque ele precisa de Salvador? Porque ele é pecador perdido. É isso que Jesus está fazendo com essa mulher. Lembrando a ela que ela é pecadora, por isso que ela precisa de Jesus, por isso que Jesus é fonte para ela, porque é em Jesus que ela encontrará perdão dos seus pecados, é em Jesus que ela encontrará libertação da sua escravidão de pecado, é em Jesus que ela encontrará perdão para a salvação, libertação do inferno, é em Jesus que ela encontrará a vida. Então Jesus diz: chama teu marido. Ela disse: eu não posso chamar. E aquilo que ela diz parece confirmar a conclusão, o resultado da confrontação de Jesus. Ele disse: eu vejo que tu és um profeta. Indiretamente uma confissão de pecado, indiretamente um reconhecimento de que ela tinha uma necessidade, de que não era Jesus que precisava dela, era ela que precisava de Jesus. Não era ela que tinha algo para dar a Jesus, era Jesus que tinha algo maior para dar. Mas apesar de tudo, meus irmãos, essa mulher foi hostil com Jesus, zombou, ridicularizou, riu, fez piada, zombou de Jesus Cristo e talvez negou a ele a água que ele bebia. Mas Jesus mostra que ele insistiu com essa mulher. Por quê? Por que Jesus insistiu com essa mulher? Por que Jesus não desistiu? Não é porque ele viu algo especial nessa mulher. Não é porque ele viu algo de grande valor nela. É porque ele ama pecadores. Porque se Jesus não insistir com pecadores, os pecadores não podem ser salvos.
Se Jesus não insistir em nossa incredulidade, Ele não nos tornar vencedores da incredulidade. Se Jesus não insistir diante da nossa incredulidade, a gente não passa a crer. Se Jesus não insistir diante da nossa rebeldia, nós não passamos a ser obedientes. É Ele exatamente que resiste, é Ele que permanece, é Ele que persevera para que a gente seja salvo. Se Ele desistir de nós, estamos perdidos. Ele não desiste porque Ele tem um propósito de nos salvar. Então Ele insistiu com aquela mulher porque ela foi escolhida para ser salva. E Ele foi além de sua aspereza, Ele foi além de sua indiferença, Ele foi além de sua hostilidade, porque Ele era seu Salvador, porque Ele estava ali para salvá-la. E isso mostra que o Senhor, como nosso Salvador, se preocupa conosco, insiste conosco, para que os seus propósitos se cumpram em nossa vida. Não é porque nós somos importantes, é porque Ele nos escolheu para nos salvar, porque Ele nos ama de maneira especial. Graças a Deus, porque o Senhor insiste conosco, mesmo quando somos hostis, mesmo quando somos rebeldes, mesmo quando somos indiferentes, mesmo quando somos soberbos, porque Ele tem que vencer a nossa pecaminosidade para nos salvar. Que Deus em Cristo aplique a sua palavra em nossos corações. Semana que vem nós continuaremos mostrando como Jesus revela esta mulher como sendo Ele não só a fonte de salvação, mas também a fonte de verdadeira adoração a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Ó Deus bendito, graças te damos por Cristo, nosso Salvador. Aquele que é a revelação máxima do Senhor, como a expressão e a fonte de salvação. Aquele que veio nos salvar, que veio suprir as nossas necessidades espirituais, que veio satisfazer a nossa alma com a salvação, com a redenção, que veio dar sentido à nossa vida. Obrigado, Senhor, por Cristo. E que o Senhor, no exemplo de Cristo, nos ajude, ó Pai, a agirmos como verdadeiros testemunhos, proclamadores do Evangelho de Jesus Cristo, preocupados com a pregação do Reino, preocupados, ó Deus, com aquilo que é fundamental e necessário, preocupados de fato de verdade com aquilo que é mais importante na vida dos homens, a salvação das almas, dos pecadores, a glória do Teu nome em todas as coisas. Ó Deus bendito, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.